Boa noite. Hoje iremos falar um pouco sobre a segurança no trânsito e acidentes com mortalidade na cidade de Macapá. O grupo é composto pelo Carlos Idael, Esmeralda Ottoni, que sou eu, Isis Helena, Vitor Manuel e Vitória Denise. O principal motivo pelo qual existe um conjunto de leis e orientações com relação ao trânsito é para evitar acidentes. Imagine, por exemplo, como seria atravessar um cruzamento sem transitar pelo lado direito, aguardar o momento certo, sinalizar e obedecer aos limites de velocidade. Esse é só um exemplo de como colocar a segurança como prioridade ajuda a evitar acidentes. Dirigir em boas condições físicas e psicológicas, garantir que os veículos estejam em bom estado, evitar caminhos que apresentam riscos, tudo isso são medidas que previnem colisões, derrapagens, atropelamentos e demais problemas no trânsito. Manter a segurança. Seguir as regras de trânsito também é importante para manter a própria segurança, afinal é a sua vida que está em risco e além de diversas outras pessoas. Por esse motivo, ter atenção, cuidados preventivos e calma ao dirigir é imprescindível. Como previsto, há um conjunto de leis e obrigações que todo motorista deve cumprir de acordo com o CTB, para receber assim a Carteira Nacional de Habilitação. De acordo com a categoria escolhida, é claro. A segurança no trânsito é uma das ações fundamentais previstas pelo CTB. Quando essas leis são descumpridas, existem medidas administrativas e penalidades ao motorista, trazendo diversos prejuízos para a vida pessoal, profissional, financeira e social do indivíduo. Preservar o estado do veículo. Outro ponto de destaque para a importância da segurança no trânsito é que esse cuidado ajuda a garantir que o veículo permaneça em bom estado. Essa é uma preocupação ainda maior para quem conduz caminhões, carretas, ônibus e demais automotores de grande porte. Fazer manutenções periódicas, colocar em prática a direção defensiva, cumprir as leis do CTB e ter atenção ao trajeto percorrido são atitudes que ajudam a garantir a durabilidade desse bem material, além de evitar custos adicionais e preservar a saúde e a integridade física de todas as pessoas envolvidas. A segurança no trânsito está relacionada também com a qualidade dos veículos. Por isso que é sempre reforçada a importância de investir em bons caminhões, tomar todas as providências para mantê-los em estado conservado e fazer as manutenções devidas. Medidas de segurança de trânsito. A segurança não depende apenas do respeito às regras de trânsito. Ser um bom motorista depende não só da condução defensiva, mas também estar atento a tudo que está ao nosso redor. E adotar boas práticas no trânsito faz parte do exercício da própria cidadania. Por isso, a gente deve tomar cuidados antes, durante e depois de dirigir. Como exemplo disso, temos principais medidas que são respeitar as leis de trânsito, porque elas não foram feitas só para estarem ali. A gente precisa exercer e respeitar ela. Só dirigir em boas condições, como sem uso de álcool ou drogas ou remédios que vai fazer a gente ter algum tipo de distração no trânsito. Respeitar a faixa de pedestre e dar preferência mesmo fora dela. Porque a faixa de pedestre, né, é para os pedestres. E a gente tem que dar atenção porque o carro e as motos ou os outros veículos, meios de transporte, são muito maiores do que um ser humano e os seres humanos são muito mais frágeis. Então a gente tem que dar prioridade para quem está na faixa de pedestre e se a gente não estiver nela como pedestre, a gente tem que dar preferência para os que estão. Nunca usar o celular no volante. Essa é uma prática muito habitual, principalmente entre os jovens, mas tenho certeza que adultos também fazem isso. Isso é uma coisa que é muito perigosa, porque por uma coisa a gente já se distrai, então a gente nunca deve usar celular enquanto a gente estiver dirigindo. Respeitar o limite de velocidade também é uma coisa muito importante, porque esse excesso de velocidade está diretamente ligado ao número de acidentes. Número de acidentes que vem aumentando a cada ano e com certeza uma das principais causas é isso, o excesso de velocidade. Por não respeitar os limites da velocidade, acabam não só causando muitos acidentes, mas eles também ocasionam infrações aos condutores, né? E não menos importante, fazer a manutenção do veículo. É também de extrema importância, porque, por exemplo, se a pessoa não troca o óleo de alguma coisa do freio, pode danificar os freios, ocasionar também acidentes. Se as pessoas não fazem manutenção das luzes ou de qualquer outro equipamento que é necessário no carro, vai acabar causando um acidente. Que é por isso que tem essa coisa no carro, lâmpadas
ou retrovisores. Então tem que fazer a manutenção periódica dos carros, verificar motor, verificar freio, verificar qualquer tipo de coisa, porque é menos uma coisa para causar acidente, certo? Olá, eu me chamo Vitória e eu vou comentar sobre os principais acidentes de trânsito. Bom, sabemos que motoristas, ciclistas, pedestres e motociclistas estão expostos à possibilidade de sofrer algum tipo de acidente no trânsito. Apesar da queda nas estatísticas de acidentes nos últimos anos, ainda é um problema muito significativo no Brasil. E para mudar essa realidade é preciso que todos tenham atenção e sigam alguns cuidados essenciais. De acordo com o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, as ocorrências mais frequentes são colisão no mesmo sentido ou transversal, saída de pista, batida em objeto fixo, capotagem, colisão frontal e atropelamento. Existe um documento chamado Atlas da Acidentalidade no Transporte, ele que nos permite entender um pouco melhor o que é que causa esses acidentes. No documento é possível ver que problemas como falta de atenção, desrespeito à sinalização, ingestão de álcool, defeito mecânico no veículo e defeito na via são fatores que podem ocasionar esses acidentes mais comuns. E para evitá-los, devemos tomar algumas medidas de segurança, como a Helena e o Idael falaram anteriormente, como respeitar as leis de trânsito, fazer manutenções preventivas no veículo e, claro, sempre manter a atenção total no volante. Agora falando um pouco sobre os acidentes de trânsito em Macapá, o estado do Amapá possui uma população de 877.613 habitantes, segundo o último censo demográfico do IBGE, divididos em 16 municípios, e o mesmo censo mostra um número de veículos em circulação de 232.691. Isso matematicamente nos diz que cerca de 26% da população possui um veículo em circulação. Estima-se que os gastos com óbitos e feridos, dentre as despesas com hospitais, medicamentos, seguros, consertos e multas, no período de um ano tenha superado um número maior que 54 milhões de reais. Dependendo da gravidade desse acidente, o condutor, o passageiro e até mesmo pedestres podem acabar vindo a óbito. E nesse gráfico é possível ver a parcela que cada tipo de usuário representa no total de óbitos que tiveram em 2001 e 2012, pela fonte do DataSUS. Em 2001, a maior parcela dos óbitos se refere a pedestres, sendo mais de 90% das fatalidades daquele ano. 4% de ônibus e 4% de carros envolvidos nos acidentes, 2% de motocicletas e nenhum caso envolvendo bicicletas. Já em comparação com o ano de 2012, que foram registradas 124 fatalidades, podemos observar que os pedestres que antes representavam 90% registram agora 41% das ocorrências, tendo uma redução de mais de 50% dos casos. Os carros subiram de 4% para 27%. As motos também de 4% para 23%. Já as bicicletas, que não apresentavam nenhum dos casos, agora representam 9% dos casos. Em um contraponto, os acidentes envolvendo ônibus caíram para zero. E aqui conseguimos ver um gráfico do índice de mortalidade entre os anos de 2002 e 2015. E apesar de muita coisa ter mudado nesse período de tempo, desde a quantidade de veículos e até mesmo a forma como as pessoas lidam com o trânsito, podemos notar que não houve uma explosão de casos, e muito pelo contrário, o número de 2015 de óbitos é menor que o de 2002 e vem caindo desde o ano de 2011. Podemos atribuir esse fator da redução de óbitos
a sinalização e as ruas que estão acompanhando o crescimento da cidade e até se tornando mais eficazes que em comparação a 2001. Outro fator determinante para essa queda pode ser também que os motoristas estejam dirigindo de forma mais prudente. Agora, trazendo um pouco para a nossa realidade, vou falar de um caso que ocorreu aqui na minha rua. Inclusive, a vítima fazia parte da família, pois era casado com uma prima. Jefferson Ferreira tinha apenas 23 anos e também era estudante de engenharia civil. Ainda ia fazer 1 ano de casado quando a tragédia aconteceu. No final de 2020, Jefferson estava ajudando a família, que é dona de uma lanchonete, trabalhando como entregador. E ao sair para fazer a última entrega da noite, acabou se chocando com outro entregador de aplicativo. E a forma do acidente se deu por colisão transversal, como a Vitória explicou no tópico 3. Com a pancada, seu capacete acabou saindo, deixando a cabeça desprotegida, que acabou levando a um traumatismo craniano e alguns dias depois a sua morte. E histórias como essa levaram à criação do Maio Amarelo, que é um mês utilizado para conscientização em relação à importância do respeito no trânsito, com o objetivo de colocar em pauta para a sociedade o tema trânsito voltado para a segurança e preservação da vida. Bom, mas por que maio? Nada foi por acaso. Tudo começou quando a ONU, Organização das Nações Unidas, decretou a década de ações para a segurança de trânsito. Desde então, o balanço das ações é realizado neste mês, em todo o mundo, e assim eles aproveitaram o mês para servir como conscientização contra os acidentes de trânsito. Por que o amarelo é utilizado para esse movimento? Bom, tudo está relacionado com a simbologia da cor para o trânsito, que está diretamente ligado à advertência. Também é a cor utilizada em placas e demais sinalizações em ocasiões nas quais os motoristas devem estar em sinal de alerta, com atenção redobrada. Agora falando um pouco em relação à simbologia do laço. É uma representação utilizada em vários movimentos espalhados pelo mundo. Sendo assim, é de fácil reconhecimento para conquistar o engajamento das pessoas nas ações a serem desenvolvidas.